Vamos falar de curvas definidas por equações paramétricas. Então a ideia é a seguinte, ó. Você tem no R2 aqui, por exemplo, uma curva. Então, como é que a gente quer ver isso? A gente quer ver isso assim. A gente quer pegar como domínio da nossa função a reta real, tá certo? E a gente quer pegar um parâmetro t, que vai variando aqui na reta real. E enquanto a gente varia o parâmetro t, a gente vai obtendo a curva. Ou seja, a gente aplica a nossa função aqui nesse t, com a nossa função f, e aí a cada valor de t que a gente varia aqui no R, a gente vai determinando uma curva aqui no nosso espaço imagem, né? Então aqui fica, no nosso caso aqui está no R2. Você varia o t em R e você obtém a imagem em R2. Então, quando a gente fala de uma curva, né, definida por equações paramétricas, nesse exemplo aqui nosso, ela é então uma função f que vai de R, da reta R, em R2. Mas é claro que essa curva poderia não estar em R2, ela poderia estar em R3. A gente poderia ter uma curva que está no espaço, que está em R3. Então você teria eixo X, eixo Y e eixo Z. E aqui você teria uma curva qualquer. E para cada t que você tomasse aqui, você teria essa curva C. Para cada t que você toma aqui, você tem um ponto na curva. Mas aí surge também a ideia seguinte. Se eu vou variando o t, por exemplo, nesse sentido, se o t vai aumentando para cada valor que eu pego aqui, então aqui eu tenho um f de t. Então vai tendo um movimento, né? Uma direção para seguir. Ou seja, você vai ter um momento que o f de t vai estar aqui, depois você tem um momento que o f de t vai estar aqui e assim por diante. Então, nesse momento, faz sentido você falar, por exemplo, na velocidade com a qual esse ponto se desloca. E aí você vai começando a entender por que a gente está usando t. Porque essa ideia, naturalmente, surge quando você pensa no movimento, que pode ser no R2, que pode ser no R3, etc. Agora, acontece que, se a gente pensar num espaço de dimensão maior do que 3, aí a gente já não consegue mais desenhar, né? Então, essas nossas curvas paramétricas, definidas por equações, elas ficam restritas a só serem desenhadas no R2 ou no R3. A gente não consegue desenhar em espaços maiores, né? A gente não tem como desenhar. Apesar que, se vocês forem ler matemática por aí afora, você vai ver cada loucura impressionante. Você vai ver muita gente dizendo que dá para desenhar em muitos outros espaços de dimensões, etc. E aí cada um vai dizer como é que ele imagina ou como é que ele visualiza. E aí tem os rebatimentos, tem um monte de gente que estuda dimensões maiores do que 3 para desenhar, mas não é o nosso caso aqui. O nosso objetivo aqui, por enquanto, é só olhar as equações que a gente possa ver dessa maneira sendo desenhadas no R2 ou no R3. Veja que aqui nessa figura, o cara fala então que os pontos que aqui terão coordenadas x, y, eles são dados pelas duas funções, uma função f de t e uma g de t. Eu chamei de f aqui, né? Ele também chamou de f aqui. Bem, para não causar confusão, talvez fosse bom colocar uma letra diferente. Mas eu vou deixar assim, eu espero que vocês entendam. Para mim, esse f, ele tanto dá uma quanto dá outra entrada, mas você pode ver isso separadamente, tá? É porque ele quis olhar para estes pontos aqui como sendo, cada ponto desse, quando você olhar para uma coordenada, ele quis dizer assim. Por exemplo, se você olha para a coordenada aqui embaixo, a coordenada x, né? Aí você tem que o x, na verdade, ele é um f de t. E quando você olhar para a coordenada y, aí ele
como a variação aqui em y não depende da variação em x, aí ele disse que aqui é uma g de t, tá? Agora, por favor, não façam confusão entre esse f e esse f. Eu acho que eu vou mudar, inclusive. Pronto, já sei o que faço. Vou colocar um f maiúsculo aqui, tá? Para dizer a vocês que não é a mesma função que eu estou pensando. Essa funçãozinha aqui é a funçãozinha da coordenada, e essa função que eu estou falando é uma função do R no R2. Então, aqui eu vou colocar um F maiúsculo. Tá bom? E para a confusão não acontecer, eu vou tirar esse F minúsculo daqui também. Deixa eu diminuir minha borracha. Tirar esse F minúsculo e vou colocar um F maiúsculo aqui também, tá? Para vocês não confundirem as duas funções. Pois bem, eu volta e meia vou interromper e perguntar a vocês alguma dúvida. Fui claro até agora? Sim, sim. Professor, o senhor começou a gravar, pelo menos para mim aqui não está aparecendo. Porque eu gravo por meio desse aqui, ó. Ele está gravando. Ah, Tá? sim, sim. Ok. Certo? A gravação está acontecendo. Então vamos lá. Então, para mim, deixei claro qual é a ideia de curvas definidas por equações paramétricas. Mas nada melhor do que os nossos exemplos, né? Então, vamos olhar os nossos exemplos. Ué, eu comecei já com a solução. Que coisa estranha, não foi que eu fiz aqui? Deixa eu ver, devo ter feito uma pequena bobagem. Deixa eu olhar aqui no livro do Stewart. Tá aqui, ó. Eu comecei daqui para baixo, coloquei a partir de solução. Faltou colocar essa pequena parte aqui do problema, que é o exemplo em si. Exemplo 1. Esqueci de colocar lá na nossa tela. Vamos colocar agora. Onde é que ele foi parar? Foi parar aqui embaixo, ó. Geralmente é isso que acontece. Deixa eu transferir ele para aqui para cima, para a gente ter o enunciado do tal do exemplo. Esse é o exemplo 1. Vamos voltar para visualizá-lo aqui. Pronto, exemplo 1. Esboce e identifique a curva definida pelas equações paramétricas essa e essa. Então vamos ver aqui a tal da solução. Deixa eu trazer um pouco mais para perto aqui. Então, solução. Ele está aqui com uma curva que é definida dessa maneira. X é igual a t quadrado menos 2t e y é igual a t mais 1. Então, observe que o que a gente tem aqui de fato é o x dado como uma f de t e o y também dado como uma g de t, funções de t, tá certo? Então, aqui está o x dado como função de t e o y dado como função de t. T é o que a gente chama de parâmetro. Por isso, a gente diz que são equações paramétricas. Então, vamos lá. Cada valor de t fornece um ponto na curva, como mostrado na tabela. Então, o que ele fez? Assim como a gente faz lá no primeiro ano do ensino médio, quando a gente vai estudar a função pela primeira vez. Ele sai chutando valores para t e vai encontrando valores para x, tá aqui, ó, e para y, tá certo? Então você chuta valores para t e vai encontrando os valores de x e de y ao mesmo tempo. Então você vai determinando esses pontos, vai fazendo o desenho. Igualzinho a gente começa a estudar funções lá no primeiro ano do ensino médio. Então na figura 2 marcamos os pontos x e y determinados por diversos valores do parâmetro e unimos para produzir uma curva. Foi isso que a gente fez. Igualzinho a gente faz no primeiro ano do ensino médio quando começa a estudar parábola, né? Quando estuda reta também. Mas lá a gente olha x em função de y. Aqui a diferença é que o x está em função de um parâmetro, o y está em função do outro. Por isso eu repito, é importante que a gente veja essas funções sempre como sendo produto de uma outra função, né? Como se fosse uma outra função, onde você tem a reta real, né? A reta real, o parâmetro t percorrendo a reta real, e aí você
calcula uma função f, e essa função f de t, ela vai lhe dando os pontos em R2, que são justamente o x do t, ou melhor, para escrever parecido com isso daqui, é a nossa fzinha do t, que vai te dar os valores do x, e a nossa gzinha do t, que vai dar os valores do y, tá? É importante ver esses gráficos sempre como sendo função dessa maneira. É uma função de R em R2. Então, continuando a nossa leitura, então parece, a partir da figura 2, que a curva traçada pela partícula, ele está considerando como no caso da física, como se fosse uma partícula em movimento aqui neste caminho, tá? Pela partícula, poderia ser uma parábola. Então, quando você faz o desenho chutando valores para t e colocando os pontos x, y, vai se desenhando uma figura que parece uma parábola com a concavidade voltada para a direita, né? Então, poderia ser uma parábola, porque a princípio a gente não tem certeza de que isso é uma parábola. Então, como posso descobrir se isso é uma parábola ou não? Bem, isso pode ser determinado ou confirmado pela eliminação do parâmetro t, como a seguir. O que ele vai fazer? Ó? Se eu tenho essas duas coisas aqui, eu posso isolar o parâmetro t aqui e aqui, né? Então, por exemplo, aqui eu vou ter que, se eu colocar aqui, por exemplo, se eu colocar o t olhando para essa expressão aqui do y, eu vou ter y menos 1, tá? E aí o que eu faço? Eu substituo o t aqui, e aí eu tenho que x vai ser igual a y menos 1 ao quadrado, né, porque é o t ao quadrado, menos 2 vezes y menos 1. Bem, foi o que ele fez aqui. Ele isolou o t, né? T vai ser y menos 1, e aí ele substitui aqui, y menos 1 ao quadrado, menos 2 vezes o y menos 1. Ele organiza as contas e descobre isso, descobre essa expressão aqui. Então, o que ele conclui? Ele conclui que x pode ser colocado em função de y dessa maneira. X pode ser visto como y ao quadrado menos 4y mais 3. Então, de uma função paramétrica que ele tinha no início, assim, né, onde x era função de t e y era função de t, ele obtém x em função de y. E aí, buscando os nossos conhecimentos lá da geometria analítica, quando a gente estudou cônicas, aí a gente percebe que isso daqui é uma parábola. Todo mundo percebe que isso daqui é uma parábola? Essa é uma boa pergunta a fazer nesse momento. Todo mundo percebe naquela expressão que aquilo ali é uma parábola? Todo mundo sabe observar se é uma parábola ou não? Estudaram cônicas em geometria analítica? Se ninguém falar nada, eu vou compreender que... Tranquilo, né? Ok. Mas caso haja dúvida, dá uma revisada lá em geometria analítica, tá certo? Por quê? Como é que a gente percebe, né? Porque isso daqui é igualzinho ao que a gente está acostumado, né? AX2 mais BX mais C, né? Só que aqui o X e o Y estão em posição contrária. Por isso a parábola tem a concavidade voltada para a direita. Então, dar uma revisadazinha em cônicas lá da geometria analítica já é um pré-requisito para entender bem esse exemplo, tá? Caso alguém não tenha entendido. E é claro que a gente lembra, se por exemplo aparecer x2 mais y2, isso daqui vai ser uma circunferência. A gente lembra que se aparecer x2 menos y2, isso daqui vai ser uma hipérbole. Então a gente tem que lembrar como é que a gente olha para uma equação como essa e percebe qual é a cônica que está envolvida, quando, no caso, a função que a gente estiver trabalhando for uma cônica. Então, como primeiro exemplo, ele já está te dando um aviso de que nos exercícios, por exemplo, podem aparecer cônicas, tá bom? Então, continuando nossa leitura. Numa restrição foi colocada no parâmetro t, nenhuma restrição foi colocada
no parâmetro t no exemplo 1, de modo que assumimos que t poderia ser qualquer valor real. No entanto, a gente pode restringir, tá certo? Então, por exemplo, a função foi dada assim, x é igual a t2 menos 2t, e o y igual a t mais 1. E o t foi deixado livre, mas o cara pode chegar para você, num certo exemplo qualquer, no estudo que você estiver fazendo, e dizer para você que o t dele só interessa num certo intervalo. E isso tem função prática, né? No dia a dia, na matemática, às vezes você tem fenômenos que o t pode variar infinitamente, mas às vezes você tem fenômenos que têm limitação, né? Você pode ter um tempo, por exemplo, que só pode ser calculado a partir do zero, não vai existir o lado negativo. Dificilmente tempo é considerado como um número negativo. Você pode ter situação que seja uma população, por exemplo. Esse t pode ser obrigatoriamente inteiro. Bem, então várias condições podem ser impostas sobre t. Então aqui nesse exemplo ele impôs que t tem que ser um número entre 0 e 4, podendo ser 0 e podendo ser 4. E aí quando ele faz isso, nessa tabela aqui, ele não poderia ter atribuído, por exemplo, menos 1 e menos 2. Então ele não teria esse ponto, não teria esse ponto. O primeiro ponto dele seria esse do 0. Então o primeiro ponto no desenho dele é esse 0, 1. E o último ponto dele é o 4, então seria esse 8, 5 aqui. 8, 5 seria o último ponto dele. Então esse desenho passa a ser daqui até aqui. Esse desenho passa a ser daqui até aqui, tá certo? Então o desenho ficou assim, porque eu estou restringindo t do 0 até o 4. Então, de forma geral, a gente diz que a função x, né, ela é dada, x é dado por meio de uma função y de, f de t, o y é dado por uma g de t, e eu posso ter o t fechado por alguns parâmetros. O t pode ser preso num certo intervalo. Eu não obrigatoriamente tenho que as curvas paramétricas vão ser com domínio sendo todo R. Eu posso ter o domínio tendo um limite inferior e um limite superior. Pode ser um intervalo limitado. E aí faz sentido falar em intervalo aberto, intervalo fechado, intervalo semiaberto, etc. Né? Surge toda a teoria de intervalo aí para a gente buscar. Pois bem, então aqui é a generalização dessa ideia e isso termina os comentários do exemplo 1. Mais um momento de dizer assim a vocês. Tudo claro? Tudo tranquilo? Até agora sim. Beleza. Se qualquer coisa, pergunta aí, tá? É porque, assim, minha experiência diz que eu já falei um monte de coisa. Talvez vocês não tenham notado muito, mas olha, eu já falei que tem que estudar cônicas, já falei que tem que estudar intervalos, e estou apresentando um conceito aparentemente novo, não sei se vocês viram isso em algum momento anterior, porque como o cálculo 2 passa até a partir de séries e sequências, eu não sei se de repente algum professor já falou para vocês de curva paramétrica, mas vocês viram que na nossa ementa desse curso está lá. Equações paramétricas está no nosso curso, então se algum professor deu no cálculo 2 e vocês estão vendo de novo, ótimo, que vocês já ganham um assunto visto duplamente. Não há mal nenhum em ver dobrado. Não. Bem, aí exemplo 2. O cara já te pega aqui uma função, ó, já começa a envolver funções trigonométricas. Veja, anteriormente a gente estava com funções bonitinhas, só polinomiais, tranquilo. Aí agora ele envolve uma função trigonométrica. Então, aquela nossa técnica lá de isolar o t já não fica tão fácil, né? Como é que eu vou isolar o t aqui? O t vai ser o arco cosseno de x. Então, nada muito elementar ficar isolando o t, porque o t vai ser o arco cosseno de x, mas também vai ser o arco seno do y. E o t aqui ele amarrou entre o 0 e o 2π, ou seja, uma única volta. Né? Porque o x e o y, o t aqui poderia variar em todos os r's, ele ficaria dando voltas e voltas e voltas. Mas aí ele amarrou o t entre 0 e 2π para caracterizar uma volta só. Então, se marcarmos os pontos, parece que a curva é um círculo. Então, veja, ele diz aqui de novo, ó, parece.
Tá? Parece. Por que ele diz parece? Porque você só pode afirmar que é um círculo se aparecer uma equação cartesiana de um círculo, que é alguma coisa que você já conheça. Né? E a equação cartesiana do círculo centralizado na origem, como está esse desenho aqui, a gente sabe que usa assim um triângulo retângulo como esse, né? Então aqui, se aqui é o x, se aqui é a coordenada x e aqui é a coordenada y, aí você olha para esse triângulo retângulo aqui, aqui é o raio, né? Aqui vai ser o raio. Então você, usando o teorema de Pitágoras, você tem que o raio ao quadrado é igual ao x ao quadrado mais o y ao quadrado. Então essa expressão aqui é a equação cartesiana do círculo. Então você só pode garantir que isso daqui seja um círculo se você mostrar que isso daqui acontece, né? Então, o que ele faz? Bem, aí começa a aparecer um problema de intuição aí. Você olha para aqui e não consegue isolar o t, mas alguma coisa deveria lembrar a você que o cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado dá 1. E aí, quando você faz isso, quando você eleva o quadrado do cosseno e eleva o quadrado do seno, você sabe que isso dá 1. Mas como o cosseno é o x e o seno é o y, então você conclui que x ao quadrado mais y ao quadrado está dando 1. Então você tem de fato isso daqui. E aí, comparando com essa ideia, né, você nota então que o que você tem aí nesse exemplo é uma circunferência de raio 1 centralizada na origem, né? Você tem x quadrado mais y ao quadrado dando 1. Então você tem uma circunferência de raio 1 centralizada na origem. Ok. Dá para perceber então. Então note que não é um exercício difícil você pegar essa equação paramétrica e encontrar essa equação cartesiana. Mas, é claro, os exemplos não têm por objetivo te mostrar os exercícios mais difíceis. Porque se a gente colocar aqui os exercícios mais difíceis como exemplo, você vai ficar com raiva da teoria e vai correr dela. Então, primeiro a gente mostra os exemplos mais fáceis. É claro que existem coisas mais complicadas para serem vistas quando você tenta pegar uma equação paramétrica e encontrar uma cartesiana. E aí, os exemplos que o nosso livro dá são bem interessantes. Na verdade, eu acho que a construção da ideia dos nossos exemplos aqui, a construção do nosso conhecimento, se dá exatamente em entender bem esses exemplos. Uma vez entendido bem esses exemplos, a gente está pronto para enfrentar os exercícios da seção 10.1 do livro do Stewart. Professor. Oi. Aqui a internet ficou muito ruim quando o senhor começou a explicar sobre o... Aqui é a Rafaela que fala. Oi, Rafaela. Quando o senhor começou a explicar sobre o... deixa eu olhar aqui. A eliminação do T na circunferência, né? Que você estava explicando. Aí eu não consegui entender muito bem depois. Tá. Você pode explicar de novo essa Temos duas estratégias aí. Eu vou voltar a explicar. Você disse a simplificação do T? A eliminação. A eliminação, mas já nesse segundo exemplo, né? Foi no primeiro não. Tá. Do cosseno ao quadrado. Tá legal. Aí veja a vantagem de eu estar gravando a minha tela e não estar usando o do Google Meet. Porque se a falha da internet foi minha, então a gravação ficaria ruim. Mas como eu estou gravando a minha tela, e a gravação da minha tela não depende da internet, de qualquer forma você tem a minha explicação completa depois quando eu mandar para vocês o vídeo, tá certo? Pronto, então qualquer coisa pode continuar. Não, mas eu vou voltar rapidamente para que você não fique sem entender essa parte, tá bom? Eu vou falar novamente. Não deixe de perguntar por isso nunca, tá bom? É importante que você entenda logo agora, tá bom? Tá. Então vamos lá. Olha só, o que eu tinha dito aqui é o seguinte, que aqui, ó, nesse exemplo anterior, era a coisa mais fácil do mundo você chegar aqui e simplesmente isolar o t, né? Você tinha aqui t igual a y menos 1. Aí você pega o t igual a y menos 1 e joga aqui. Aí rapidinho você já tem que x é igual a y menos 1 ao quadrado menos 2 vezes y menos 1. Faz umas continhas e rapidamente você já tem a relação entre o x e o y, que é essa aqui. Então era muito fácil.
Era bem intuitivo e simples de ver. Aí quando você vem para esse exemplo, o cara te diz que o x é igual ao cosseno do t e o y é igual ao seno do t. Então, se você for isolar o t aqui, você vai pegar o arco cosseno do t e aplicar dos dois lados. Aí você vai ter que o arco cosseno do x é igual ao arco cosseno do cosseno de t. Então, do lado direito vai dar t e do lado esquerdo vai dar arco cosseno de x. E aqui, quando você pegar o arco seno do y e aplicar dos dois lados, você vai ter que o arco seno do y é igual ao arco seno do seno de t. Como arco seno e seno são funções inversas, do lado direito dá t e do lado esquerdo vai dar arco seno de y. Então, aqui você tem que o t é o arco cosseno do x e aqui você tem que o t é o arco seno do y. E isso, com certeza, é complicado de você usar essas informações para conseguir uma relação entre x e y. Então, você fica, na verdade, dependendo da sua intuição lembrar a você que como aqui é o cosseno de t e aqui é o seno de t, então é muito mais simples você elevar o quadrado do cosseno e somar com o quadrado do seno. Porque quando você pega cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t e soma os dois, isso dá 1. Só que o cosseno de t é o x, então cosseno ao quadrado de t é x ao quadrado. E o seno ao quadrado de t é o y. Perdão, o seno de t é o y. Então, seno ao quadrado do t é o y ao quadrado. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado dá 1. E isso é a conhecida relação cartesiana da circunferência centrada na origem com raio 1. Né? Então, você acaba encontrando essa relação pela simples observação de que a soma dos quadrados desses dois dá 1. Mas isso depende muito da sua experiência matemática, de você ter estudado a trigonometria com cuidado antes e ter a sensibilidade de bater o olho e lembrar disso. E é claro, eu estava comentando também que esse exemplo, com certeza, não é a coisa mais difícil que se tem para fazer quando se tem equações paramétricas que envolvem trigonometria. Existem exemplos bem mais complicados. Mas não tem sentido, como o primeiro exemplo de um livro, o cara coloca um exemplo extremamente complicado. Ele coloca sempre um exemplo mais simples. As coisas mais complicadas acabam indo mais para os exercícios, né? Porque se ele colocar o mais complicado agora, ele assusta você e você não consegue estudar mais o restante. Foi claro, Rafaela? Foi sim, professor. Obrigada. De nada. Bem, de qualquer forma, você tem a possibilidade de rever aí o vídeo várias vezes. Mas é para entender. Beleza. Então, seguindo em frente, exemplo 3. Ô, professor, Oi. só uma dúvida. Quando o senhor fala arco seno, é a mesma coisa da função inversa do seno? Na trigonometria, alguém deve ter dito a você em algum momento, não sei, mas deve ter dito, que a função, falar em arco seno de x é a mesma coisa que falar em seno a menos 1 de x. Isso é a mesma coisa, tá? Tá. É a função inversa. É porque classicamente a gente diz arco seno e não seno a menos 1, tá? É só... É costumeiro falar assim, não sei se... Porque dependendo do professor e do livro que você lê, pode ser que o cara fale muito mais em seno a menos 1 do que fale arco seno, tá? Mas aí, como eu tenho visto no Stewart... Opa, alguém está me ligando aqui, deixa eu desligar logo. Como eu tenho visto no livro do Stewart usar a expressão arco seno, imaginei como vocês estudaram pelo Stewart, provavelmente, já estaria familiarizado. Mas de qualquer forma, está aí, está avisado, tá? Arco seno é a função inversa do seno, arco cosseno é a função inversa do cosseno e assim por diante. Arco tangente, essa é uma expressão que indica a função inversa. Bem, aí ele continua aqui ainda alguma coisa, ele diz, então o ponto xy se move no círculo x² mais y² igual a 1. E ele diz, se move de maneira correta, porque lembre-se, né? O que você tem agora você tem um domínio, esse domínio não é toda a reta real, é um intervalo que vai começar, segundo ele, em 0, né? Começa aqui em 0 e termina em 2π. Esse é o domínio aqui da função, tem essa limitação. Começa aqui no 0 e vai terminar no 2π.
Então você vai ter o t variando dentro desse domínio, e aí quando você aplica a sua função f nesse t, você tem aqui a imagem formada pelos pontos f'zinho de t e g'zinho de t, onde o f'zinho de t é o cosseno de t, é o x, né? Esse é o f'zinho do t e esse daqui é o g de t. Então, quando você vai variando o t do 0 para o 2π, essa curva vai se formando assim, nesse sentido anti-horário, tá? E ela não passa de uma volta, é uma volta só. Bem, observe que neste exemplo o parâmetro t pode ser interpretado como o ângulo em radianos, mostrado na figura 4. Então ele está considerando o parâmetro t justamente aqui, é o ângulo, né? O t é o argumento da função cosseno e da função seno, tá certo? Quando t aumenta de 0 até 2π, o ponto xy, que é cosseno de t, seno de t, se move uma vez em torno do círculo no sentido anti-horário, partindo do ponto 1, 0. Então ele começa aqui, faz esse giro e termina aqui mesmo. Ok. Então vamos para o exemplo 3, se não há mais nenhuma dúvida. Se houver, alguém fala aí, tá? Então exemplo... Oi? Uma dúvida que eu lembrei rapidinho, não é sobre esse exemplo, é sobre o canal que o senhor tem no YouTube. O senhor vai gravar também coisas de cálculo 3 lá? Se não já tiver aberto lá uma playlist, eu vou montar a playlist cálculo 3, tá? Tá certo. Aí vai ficando tudo lá. Todas as nossas aulas estão indo para lá. Vocês vão... As carinhas de vocês aí que vão acabar aparecendo lá também. Tá? Então, a cada aula, se as aulas forem ficando melhor com o futuro, com o passar do tempo, provavelmente a gente vai voltar para as aulas presenciais, e aí eu não vou filmar lá as aulas presenciais, mas eu vou criar o hábito de manter sempre uma atualização das aulas no meu canalzinho lá do YouTube, porque pode ser útil para algum aluno que perdeu aula, ou para algum aluno que por acaso não seja da nossa instituição, por exemplo, e queira usar, tá bom? Tá certo. É uma maneira que eu estou tentando contribuir aí com o estudo de matemática. É perigoso, que às vezes quando a gente erra alguma coisa e não falta quem critique, mas críticas fazem parte da vida. Então olha só, ele vem aqui para o exemplo 2, né? E depois vem para o exemplo 3. Olha só, não há grande diferença, né? O que ele fez? Ele trocou o t pelo 2t. Então é exatamente isso que ele quer fazer. Ele quer comentar que é a mesma coisa. Porque se você elevar ao quadrado o seno de 2t e somar com o quadrado do cosseno de 2t, isso também dá 1. Então você tem novamente que x² mais y² é 1. Portanto, a curva de fato é a mesma. É a mesma curva. Não há o que se dizer. É a mesma curva. Vai ser a curva que começa em 0 e termina em 2π. Né? Ele amarrou o t também entre 0 e 2π. O que muda? Vai mudar algumas coisas, né? O que vai mudar é que se você pega t igual a 2π, por exemplo, e coloca aqui, você vai estar com seno de 4π e cosseno de 4π. Ou seja, na verdade ele não dá mais só uma volta, ele dá duas voltas, né? Ele passa a dar duas voltas. Então, quando você muda aqui t para 2t, você passa a ter duas voltas se você mantiver esse limite. Agora, se você quisesse que desse só uma volta, você poderia ter colocado esse intervalo. Por exemplo, se você pegar o t apenas entre 0 e π, você teria exatamente uma volta. Você teria apenas uma volta. Como você foi até 2π, então você tem duas voltas. Então é um exemplo exatamente igual, só para mostrar a você que a curva é a mesma. O desenho que você faz é o mesmo. O que muda é apenas o número de voltas. Perdão aí, passou um motoqueiro acelerado aqui. Então, de modo que as equações paramétricas representam o mesmo ciclo, mas quando t aumenta de 0 até 2π, o ponto xy, de seno de 2t, cosseno de 2t, ele vai começar em 0 e 1 e se move duas vezes em torno do círculo no sentido horário, como indicado na figura. Sentido horário? Cadê a figura 5? 0, 1. Ah,
tem que observar isso. Quando t é zero, você tem seno de zero, cosseno de zero, né? X é seno de zero, y é cosseno de zero. Ele inverteu, perdão, eu não tinha observado isso. Ó. Aqui é cosseno, aqui é seno. Aqui é seno, aqui é cosseno. Ele também trocou as funções de posição, né? Aí o que acontece? O giro, ao invés de ser no sentido anti-horário, como nesse exemplo, ele é feito no sentido horário. Ainda tem esse outro detalhe. E ele, ao invés de começar aqui no 1, 0, ele começa no 0, 1. Então, a curva é a mesma, e além do movimento ser de 2 voltas, ele começa aqui. E um outro detalhe, ao invés de ele ir no sentido anti-horário, ele vai no sentido horário. E para mudar essas coisas, o que foi que ele fez? Ele trocou a posição do x e do y, né? O seno passou a ser no x, enquanto que o exemplo anterior era cosseno. O y passou a ser cosseno, no exemplo anterior era seno. E ele mudou de t para 2t. Quando ele mudou para 2t, ele aumentou a velocidade. E quando ele trocou o seno e o cosseno, ele mudou o sentido. Mas a curva desenhada no final é a mesma. Interessante ele colocar esses dois exemplos juntos para ficar claro para você que uma curva, é importante esses dois exemplos juntos para ficar claro para você que uma curva não só tem uma parametrização, tá? Você pode parametrizar a curva, ou seja, você pode dar um conjunto de equações paramétricas para uma mesma curva. Não é obrigado uma curva só ter uma parametrização. A parametrização não é única, ok? Esses dois exemplos juntos têm essa força de lembrar a vocês esse detalhe. Alguma pergunta? Professor, Diga. no caso, nessas dias que a gente só falou, meio que a gente tem um padrão para parametrizar funções trigonométricas, né? No caso, seria uma forma... Se for seno e cosseno, Então, você teria uma forma mais... Se melhor, né? Para parametrizar ao quadrado, no caso. Uma ideia que você já pode botar no bolso para quando você bater o olho no exercício que envolva seno e cosseno, uma ideia é essa. É claro que as ideias são infinitas, né? A gente não sabe que tipo de problema vai enfrentar e que tipo de ideia vai ter que ter. É por isso que a leitura de muitos outros exemplos, de muitos outros exercícios, é que faz com que a gente tenha referências o suficientes para responder qualquer exercício que vem pela frente. Agora, o que acontece é o seguinte, é aquilo que eu disse lá no início. Se você pega um professor que te dá aula num livro e que te cobra exercícios de um outro livro, você corre o risco de pegar um exercício na prova cuja ideia não foi vista nos exemplos do livro que você estudou. E aí você vai ter que ou ser criativo e ter a mesma ideia que o autor do outro livro teve, né? Que, repito, é um conjunto infinito de ideias, então você mora num lugar difícil de você resolver exercício, né? Por isso que, como a gente costuma dizer, na matemática, um professor de matemática, ele tem um poder ilimitado, porque ele vai dar aula para um aluno e que está vendo aquilo ali pela primeira vez e ele já viu centenas de outros livros, ele já estudou aquilo em uma amplitude muito maior. E como ele não vai fazer a prova, ele pode tranquilamente pegar um livro desconhecido do aluno, um dos livros mais desconhecidos, e pegar uma técnica de exercício que o aluno não conhece. E aí ele coloca o exercício na prova, que é daquela teoria, ninguém pode negar que é um exercício daquela teoria. Às vezes um exercício que, para fazer com a técnica que ele conhece, sai muito rápido, ele tira a técnica do bolso e resolve rapidamente, só que se o aluno nunca viu aquela técnica, dificilmente ele vai ter aquela ideia durante a prova, porque a prova tem um tempo limitado, e por mais que você saia procurando, talvez você não encontre, o professor pode ser muito mais experiente e encontrar exemplos em lugares que você não consegue alcançar, não deu tempo para fazer durante a prova. Entendeu o perigo que é de você estar diante de um professor que fica buscando exercícios além do limite do aluno? Inclusive, digo isso a vocês, que esse curso está voltado para matemática, e vocês serão professores, então digo isso a vocês, não façam isso com o aluno de vocês. Deixem claro para os alunos de vocês qual é o conjunto universo das questões que você pretende cobrar. Porque a avaliação, ela tem a intenção de verificar se o aluno aprendeu. Não é a intenção de fazer com que o aluno vá mal na prova e você se apresente como um poderoso que sabe muito.
Não precisa, professor, não precisa se comparar com o aluno. É incomparável. Eu tenho 52 anos. Comecei a estudar matemática em 1994. Muitos de vocês nem sequer tinham nascido. Então, como é que eu vou ficar procurando exercícios na Lua para colocar na prova? Não tem que fazer isso, não preciso fazer isso, tá? E não preciso também ficar dando uma de... usando uma expressão que a minha mãe usava quando a pessoa queria mostrar para o mundo que sabia muito de uma coisa sem saber de verdade. A minha mãe chamava essas pessoas de saberoto, né? Porque tem o sábio, o sabido, e a minha mãe criou a expressão saberoto. Então, a minha mãe, quando via uma pessoa metida a saber uma coisa que não sabia muito, ela dizia, é o saberoto. Então, não sei se foi minha mãe que criou, se essa expressão é da geração dela, mas você não tem que parecer o sábio, o que sabe muito para o teu aluno. O teu aluno já vai notar que você sabe muito quando você começar a dar aula, entendeu? Você não precisa se exibir nisso, não. Quando você começar a dar aula, o teu aluno já vai perceber que você sabe muito. Só não disse que ela dizia isso com você, com Cid, sabe? Ela dizia isso com todo mundo. Então vamos lá. Vamos lá. Exemplo 4. Encontre equações paramétricas para o círculo unitário com centro H, K e raio R. Então estou eu aqui com o círculo, né? E ele quer agora encontrar uma equação paramétrica. Vamos fazer junto com ele para a gente ir pensando, né? Então, se eu chego para você e coloco isso como exercício, encontre equações paramétricas para o círculo unitário com centro HK e raio R. Suponha que isso é um exercício. Esqueça, faça de conta que você não está visualizando a solução. Você só está visualizando o enunciado. Então, a ideia é essa aqui. Vamos descobrir qual é a equação paramétrica para o círculo unitário com centro HK e raio R. Então, se isso é um exercício que caiu na tua prova, por exemplo, o que você deve fazer? Ora, você vai desenhar para pensar. A primeira coisa que você tem que fazer é desenhar para pensar. Ele quer que você encontre a equação paramétrica de um círculo unitário de raio R, né? Encontre equações paramétricas para o círculo unitário com centro HK e raio R. Não entendi círculo unitário. Não entendi o que significa unitário se o raio é R. Bem, eu pensei que unitário era porque o raio era R, ou o raio era 1. Não entendi o que ele chamou de círculo unitário, mas tudo bem. Então, como não sei o que ele quer dizer com isso, vou continuar fazendo as minhas contas aqui. Então, eu desenho um círculo, venho aqui, pego o raio e eu quero encontrar uma equação paramétrica. Se eu quero encontrar uma equação paramétrica, eu preciso encontrar um parâmetro. Ou seja, eu preciso dizer na circunferência o que é que eu vou utilizar como sendo o número, né, que eu vou fazer variar para determinar toda a minha equação, a equação do ciclo, baseada num número só. Então, eu vou pensar aqui num sistema cartesiano, XY, e vou pensar no ciclo ali dentro. Então, o que ele faz? Geralmente, ele pega isso daqui. Eu acho que é melhor eu fazer com esse outro traço, né? Esse traço reto aqui. Geralmente, ele faz isso daqui, e aí ele determina todos os pontos da circunferência. Vamos chamar de ponto P, que tem as suas coordenadas x, y. Ele precisa estabelecer alguma coisa do tipo x. O x tem que ser uma f de t. E ele precisa estabelecer para o y, sendo o y uma g de t. Então é isso que ele quer determinar. Ele quer determinar quem é a f de t e quem é a g de t. É isso que significa resolver esse problema. Ora, então o parâmetro que a gente viu ele usar até agora, a gente já tem a ideia, é o t. E aí o que ele pensa? Ora, se eu tenho aqui um triângulo retângulo, eu consigo relacionar
o x com esse ângulo, o ângulo t. Consigo relacionar o x com esse ângulo t. Deixa eu tentar melhorar esse ângulo t. O t ficou horrível ali. Vou melhorar um pouquinho aqui. Eu tenho que relacionar o x com o t e eu tenho que relacionar também o y com o t. Então o que ele pensa? Ora, eu tenho que o seno de t é igual, bem, cateto oposto, aí o cateto oposto mede quanto? Mede y. Dividido pela hipotenusa. A hipotenusa, pelo que eu entendi, ele disse aqui que o raio é R, né? Raio R. Então a hipotenusa é R. Então o seno de t é y sobre R. E quem é o cosseno do t? O cosseno do t é o cateto adjacente x sobre R. Então assim eu tenho que o x vai ser R cosseno do t e eu tenho que o y vai ser R seno do t. Pronto. Então eu tenho as duas expressões que eu queria achar, né? Eu coloquei o x como uma f de t e coloquei o y como uma g de t. Agora deixa eu tentar entender aqui no enunciado dele o que ele está chamando de unitário, né? Encontre a equação paramétrica para o ciclo unitário com centro HK e raio... Ah, entendi. É porque não é na origem. Entendi por quê. O raio é R, mas, poxa, HK... É porque é deslocado da origem. O que eu estou fazendo aqui está errado por estar na origem. Então deixa eu ajeitar. Eu não tinha prestado atenção que o centro não era a origem, tá? Bem, se fosse a origem estava respondido, era só isso. Mas ele não quer na origem, então vamos tirar da origem. Como é que eu faço? Vou aproveitar o mesmo desenho. Então ele não está na origem. Se ele não está na origem, o meu sistema cartesiano não podia ser esse. Eu tinha que ter um sistema cartesiano diferente. Tinha que ter um sistema cartesiano onde o centro da minha circunferência não podia ser esse que eu coloquei ali, porque aqui o centro está 0, 0. Mas ele me disse que o centro é HK. Tá, então a gente desloca. Aqui o centro, né? O centro da circunferência, não sei como é que ele chamou, vou chamar de centro O. E aí aqui vai ser o H e aqui vai ser o K. Aqui vai ser o H e aqui vai ser o K. Bem, sendo assim, aí se eu transfiro agora a coordenada x, ao invés de ser naquele sistema lá, ela é aqui, por exemplo, aqui, vou chamar de x. E o meu y, ao invés de ser aí, ele é aqui, ó, y. Então, na verdade, o que eu quero parametrizar em relação a esse t não é o x, é o x. Não é o y, é o y. Mas aí eu tenho como fazer algumas continhas e perceber o seguinte. O x, ele vai ser, daqui até aqui é h, e daqui até aqui é x. Então, você tem que o x, ele vai ser h mais o x. E o y é o k mais o y. Então, você tem que o y maiúsculo, ele é igual ao k mais o y. Então, do mesmo jeito, você pode, então, fazer para o x e para o y o seguinte. Você tem que o x, ele é igual ao x menos o h. E você tem que o y, ele é igual ao y menos o k. Tá, então voltando agora para a ideia que eu tinha tido aqui para o centro, a gente acabou de ver que o seno, a gente disse isso, né? Poderia nem ter apagado. O seno de t, ele é igual ao y dividido pelo r, e você tem que o cosseno do t, né, é o y, que é o cateto oposto, dividido pelo r, que é a hipotenusa. E o cosseno do t é o x, que é o cateto adjacente aqui desse triângulo retângulo, dividido pela hipotenusa, que é r. Então a gente tinha concluído aqui
que o y'zinho, ele é seno do y'zinho é R vezes o seno do t. E o xzinho é R vezes o cosseno do t. Ok. Agora vamos juntar as duas ideias. O xzinho é isso, ou melhor, o xzinho é isso e o y'zinho é isso. Então eu consigo dizer o seguinte. Voltando para aqui, né? Que eu quero parametrizar é o grande, não é o pequeno. Então eu tenho que o xzão, ele é H mais o xzinho. O xzinho é R cosseno de t. Então o xzão é H mais R cosseno de t. E o y'zão, ele é K mais o y pequenininho, R seno de t. Certo? Então, considerando que fosse dado um exercício para você fazer isso, a sua resposta seria encontrar essas duas expressões aqui. Né? E a ideia para poder encontrar essas expressões é assim que se obtém, fazendo um desenho e chegando a essas conclusões. Veja que é o que ele faz aqui nesse exemplo. Pelo menos eu espero que assim seja. Mas eu li antes, claro que é assim que ele faz. Então, se tomarmos as equações do ciclo unitário, até agora não entendi por que unitário, não estou vendo nada de 1 aqui, mas talvez até o final do exemplo eu entenda por que unitário. Bem, se tomarmos as equações do ciclo unitário no exemplo 2, aqui, aqui x quadrado mais y igual a 1, tá, o que tem? E multiplicarmos as expressões x e y por r, bem, aí chegaria a essa conclusão, que é o que eu concluo fazendo o desenho. Tá, é a mesma coisa. Você pode verificar que essas equações representam um círculo de raio R e centro na origem. Ah, tá. Mas aí ele partiu do fato de que ele tinha o exemplo 2. E eu parti do fato de que eu não tivesse nada, tá? Se eu estiver diante de um exercício para fazer e não for dado o exemplo 2 anteriormente, eu tenho como resolver, basta que eu faça esses desenhos e pense um pouquinho. Eu chego a essas mesmas conclusões. Então, você pode verificar que essas equações representam um ciclo de raio R, centro na origem, percorrido no sentido anti-horário. Agora trocamos H unidades na direção X e K unidades na direção Y. Poxa, fica mais complicado do que fazer o desenho e perceber isso, né? E obtemos equações paramétricas do círculo. Figura 6, essa daqui, com centro HK e raio R. Aí ele faz agora o desenho, coloca o HK, como eu fiz lá no desenho, só que aqui ali eu mostrei porque é que você, deslocando da origem, você tem o x sendo isso e o y sendo isso. Um t variando de 0 até 2π para você parametrizar e pronto. A resposta para o teu problema, então, passa a ser justamente essas expressões aqui, né? A resposta para o problema é isso aqui. O x é isso e o y é isso. Esses são os mesmos x e y que nós encontramos pensando aqui. Foi que houve. Acho que eu toquei 2 vezes aqui. A mesma coisa que nós encontramos pensando aqui com o nosso desenho, né? As mesmas relações que nós encontramos. Pois bem, encontramos x e y com t variando de 0 até 2π. Está resolvido aqui o problema para o exemplo 4. Alguma dúvida, gente, para perguntar sobre o exemplo 4? Posso partir para o 5? Deixa eu pedir aqui um pouquinho de silêncio, só um instantezinho. Quem? Oi. Então, voltando, alguém tem alguma dúvida? Professor, a Rafaela aqui. Oi. Por enquanto, eu só estou na dúvida em saber a hora de parar. Tipo, quando é que deve parar de fazer as contas. Você para no momento em que você consegue colocar o x em função do t e o y em função do t. Tá certo? Na hora em que você encontra uma expressão assim, ó. Veja que aqui onde foi que a gente parou. A gente parou quando a gente encontrou o x
porque o x que vale é o do ponto geral, né? Eu peguei um ponto para representar a circunferência toda. Ele tem coordenadas x grande e y grande. Na hora que eu encontrei um x, veja que esse número aqui, esse número, é melhor eu só apontar, esse número aqui, o h, ele é um número dado, né? Porque o círculo ele tem circunferência, ele tem centro h e k. Então h é um número dado, não é incógnita. E a coordenada em y é k, também é um número dado. Então, para eu achar o x, eu só dependo do t, porque o raio é dado, o h é dado. Para eu achar o y, eu só dependo do t, porque o r é dado e o k também é dado. Então, nesse momento, na hora que eu chego aqui nessa conta, eu encontrei o x e o y em função do t. Então, nesse momento é o momento de parar, de fazer conta. Você encontrou o resultado ali naquele momento. Ok? Certo, professor. Obrigada. Nada. Realmente, né? A gente vai fazendo um monte de conta, depois a gente não sabe o que a gente está querendo encontrar mais no exercício. E essa é uma parametrização das mais simples. Existem outras que... E a gente está só no R2, né? Imagine quando você parametrizar uma curva que está rodando lá no R3. Aí você vai ter o x do t, o y do t e o z do t. Né? Você vai ter que encontrar as três coordenadas em função de uma só. Em função de um só parâmetro. Não faça medo não, professor. Mas é melhor você ir para a guerra com medo, que você vai mais armado, né? Você já bota logo um colete, já pega logo umas armas mais poderosas, já dá logo uma lida em geometria analítica, já olha logo um pouco de trigonometria e parte para a guerra. Professor, mas o medo de ser baleado também aumenta, né? Mas o que é legal é o seguinte, é que nessa guerra você tem várias vidas, né? Eu costumo dizer que no mundo acadêmico, o legal do mundo acadêmico é que tudo sempre dá certo. Às vezes demora para dar certo, mas sempre dá certo. Ou seja, você vai no mundo acadêmico até onde você quiser ir. Né? Eu mesmo perdi, por exemplo, eu perdi estatística 2 vezes. Fiz estatística uma vez, peguei um cara que era um ótimo professor no sentido técnico da coisa, porque ele era um técnico do IBGE, era professor substituto, fez concurso para a UFAL, não era professor de fato, né? Era só um técnico do IBGE, mas ele conhecia muito do que ele estava falando, só que não era bom expositor. Aí abandonei, né? Abandonei não, eu assisti as aulas dele até o final, fiz as provas, a primeira prova dele bem e não fiz as outras. Eu fiquei assistindo aula, inclusive ficou com raiva de mim por isso, porque eu não fazia as provas. E aí quando eu fui fazer a segunda vez estatística, bem, eu acho, é uma colega minha, aposentada, eu acho, foi minha professora, não vou falar mal dela não. Pronto, vou falar mal dela sem dizer o nome, né? Como diz o Ariano Suassuna, falar pelas costas é sinal de respeito. Então, era uma professora totalmente translocada, a aula dela não me acrescentou nada. Na verdade, o que me acrescentou só foi o exercício de eu estudar o livro, eu estudei sozinho o livro, aprendi um pouquinho mais. E eu só passei em estatística na terceira vez. Agora, na terceira vez, encontrei um professor super equilibrado, organizado, o professor Domingos, e eu sou muito grato a ele, né? Aprendi estatística na terceira vez. Mas veja, levou quanto tempo? Né? Primeiro um técnico, onde eu aprendi muito do conteúdo, mas não era um bom expositor. Depois uma maluca que eu não aprendi nada do conteúdo, nem de como dar aula. Se eu seguir o jeito dela de dar aula, eu estou ferrado. Não aprendi nada com ela nesse sentido. Acho que nada, nem do conteúdo, sei lá, acho que não ficou nada daquele curso, mas só ficou o fato de que durante o horário da aula dela eu lia, estudava, então o que eu aprendi sozinho de fato. E na terceira tentativa foi que se completou, encontrei um cara equilibrado, dava uma boa aula e aprendi mais do conteúdo. Hoje em dia já dei aula de estatística algumas vezes, já fui professor de estatística. Eita, né? Nem bom dizer isso muito, senão de repente alguém me chama para dar aula de estatística na UFAL, né? Então faz de conta que eu não disse isso. Então, já dei aula de estatística em instituições particulares, antes de entrar na UFAL. Essa guerra tem limite, claro, mas dá certo, entendeu? Tem gente, inclusive, que por não conseguir terminar o curso dentro dos 8 anos, 6 anos, né? Dentro dos 6 anos que é permitido para vocês, tem gente que faz outro Enem, entra de novo.
Então tem gente que faz o treineio, entra de novo e termina. Ou seja, estou dizendo a você que sempre dá certo. Depende muito da persistência do cara. A única coisa que não dá certo no mundo acadêmico é a desistência. Na hora que você desiste, aí acabou. Mas também deu certo, né? Afinal de contas, você desistiu. Então você atingiu um objetivo que foi desistir. Se você não desistir, sempre dá certo. Você sempre vai acabar concluindo. Um professor ou outro você pode não se adaptar, mas lá na frente você se adapta a mais alguém e passa. E aprende o que é mais importante. Aprender é mais importante do que passar. Pois bem, então vamos para o próximo exemplo. Tá. Aqui ele não usou figura 7, não. Figura 7 ele vai comentar aqui nesse outro. Então, exemplo 5. Esboce a equação, esboce a curva com equações paramétricas. Então agora ele tem um pequeno detalhe aqui, tá vendo? Esse quadrado. Aqui você já não pode dizer, e outra coisa, é tudo seno, não tem cosseno. E agora, o que fazer, né? Quem poderá me ajudar? Aí o cara olha aqui, observe que y, que é igual a seno de t ao quadrado, ele é o x ao quadrado. Ou seja, você acabou de perceber que, o que está acontecendo aqui? Você percebeu que o y é igual a x ao quadrado. Ou seja, a tua equação cartesiana é essa, y igual a x ao quadrado. E ela é conhecidíssima, ela é essa parábola aqui, né? Essa parábola. Então, bateu o olho nisso daqui, você tem que perceber esse detalhe. Então, dessa forma, o ponto xy se move na parábola, y igual a x quadrado. Mas você vai dizer, poxa, mas essa função é uma função periódica, né? Ela fica lá girando, girando, girando. Então, como é que ele se move numa parábola, né? Como é que ele se move numa parábola? Essa é a pergunta em si. A questão é a seguinte, é que esse t aqui, ele também tem limite, né? Você sabe que por mais que não seja dito, o t de uma função seno ou de uma função cosseno, ele varia entre 0 e 1. O t é obrigado a ficar preso entre 0 e 1. Né? Na verdade, o t não, o seno de t é obrigado a ficar entre 0 e 1. Né? O seno de t é obrigado a ficar entre 0 e 1. Ora, então o que acontece? Quando você faz o t variar só entre 0 e 1, você fica com o x preso entre menos 1 e 1. Então o que acontece com essa parábola? Se o x está preso entre menos 1 e 1, então o ponto à esquerda vai ser no momento em que você vai pegar x igual a menos 1. E o ponto à direita vai ser no momento em que você pega x igual a 1. Então essa parábola fica presa aqui. E como é uma função periódica, então ela fica indo e voltando, né? Se você está considerando que o domínio do t, se você vai fazer o t variar em todos os r's, se você vai fazer o t variar em todos os r's aqui, você vai deixar o t livre, então esse x vai ficar se repetindo, o x e o y vão ficar se repetindo, e essa função, dessa vez, né, você está variando infinitamente aqui, tá? É bom lembrar disso, o t varia infinitamente. Quem é preso é o seno, e aí como o seno é preso, o x vai ficar preso, e como o x vai ficar preso, o y também. Então a curva que vai ser gerada nesse caso, ela é assim, ela é limitada. Agora, quantas vezes esse ponto vai para lá e para cá? Infinitamente, se você vai ficar variando com o t infinitamente, tá? Então, se você quer fixar que só seja um movimento, por exemplo, você tem que restringir o domínio, você tem que restringir o t. E se você quer, por exemplo, que seja um movimento para lá e uma volta, também tem uma outra limitação. Então, dependendo do que você quer, você vai limitando o t, tá certo? Então, como seno de t é periódico, o ponto xy, que é dado por seno de t seno ao quadrado de t, se move para frente e para trás infinitamente ao longo da parábola. É o que acontece aqui, que está sendo dito aqui nessa figura 7. Ok até aí? Tudo tranquilinho? Ô, professor, tem uma dúvida. Digo. No caso, tipo, você tem sinal quadrado, aí você tem a interpretação gráfica de uma parábola, certo? E se no caso não tivesse o seno ao quadrado, tivesse só um seno, você teria a interpretação de uma reta?
Não, se você tivesse só o seno aqui ao invés de seno ao quadrado, essa a curva que você quer olhar, aí você está com x igual a y, né? Aí no caso seria uma reta. Seria, né? Seria a bissetriz dos quadrantes ímpares, né? X igual a y é uma reta. Uma reta que passa 45 graus no quadrante 1 e no quadrante 3, certo? Uhum. Seria uma reta. Uma reta mais... A maneira mais estranha de se escrever uma reta, né? X igual a seno de t, y igual a seno de t. E o ponto ficaria indo e voltando. É porque, tipo assim, a gente tá acostumado quando fala de seno e cosseno, desenhar, tipo, como se fosse a onda, né? Mas deixa eu fazer uma correção. Não é a reta toda, né? É só um intervalozinho, né? Porque ela vai ficar indo e voltando. É periódico, né? Como essa que a gente viu agora também não é uma parábola, né? É só um pedaço da parábola, né? Porque ela é limitada ali do 1 até o menos 1. Então, se fosse na reta, ficava limitado também entre 1 e o menos 1 e ficava indo e vindo no pedacinho de reta. Ok? Uhum. Legal. Bem, agora, exemplo 6. Ele aqui nesse exemplo 6, ele quer que você use ferramenta gráfica para traçar a curva. E aí ele te dá essa curva aqui. Então, ele está dizendo aqui que você pode... essa é uma leitura que eu deixo para vocês fazerem sozinhos. Vou só comentar, né? Use uma ferramenta gráfica para achar isso. Ele está dizendo a você que ferramentas gráficas são úteis. Dependendo da função, do quanto a função é mais fácil ou é mais difícil, ferramentas gráficas são úteis. Aí eu aproveito para avisar a vocês que esse texto que vocês estão visualizando na tela, eu vou mandar para vocês em PDF, tá? Vocês vão receber exatamente esse texto aqui todinho que você tem aqui, você vai ver ele em PDF, vou mandar para vocês. Então ninguém precisa anotar nada não. Então vocês podem fazer essa leitura que eu destaquei, mas o que ele está dizendo é basicamente isso, é que você pode ver isso num sistema computacional qualquer. Eu uso, quando eu quero visualizar desenho simples, eu uso isso aqui, o Implot. Eu uso o Implot. Deixa eu ver se eu consigo deslocar aqui a barrinha, pronto. Eu uso o Implot. Então, eu acho o Implot bonzinho de trabalhar. Por que eu gosto do Implot? Eu gosto do Implot porque ele é leve, tá? Ele cabe facilmente ele está aqui na minha área de trabalho e não é um atalho. Ele é o programa em si, é bem levezinho, tá? Posso passar para vocês por acaso alguém quiser, mas o Implot, se você escrever o Implot no Google, eu acho que já aparece para você baixar. Ele é extremamente simples e gratuito. Então, por exemplo, nesse nosso exemplo dele aqui, não é isso que eu queria. Nesse nosso exemplo dele aqui, ele está dizendo que a gente pode usar um sistema computacional qualquer para fazer isso aqui. Vamos fazer essa. Y² menos 3y². Vamos desenhar essa no Implot. Deixa eu ver. Cadê ele aqui? Ué. O que foi que houve? Onde é que ele está? Ele está por aqui? Não. Vou abrir ele novamente então. O que houve? Porque ele não quer funcionar. O senhor está com muito programa na barra de tarefas. Aí a barra de tarefas ficou grande e ele desapareceu. Mas ele está na barra de tarefas, eu acho. E aí, como é que eu consigo visualizar essa barra de tarefas aqui? Achei. Obrigado. Verdade, eu não tinha notado isso. Valeu. Então, a equação, né? Eu vou lá e coloco a equação aqui. Eu vou pegar ela, acho que dá para escrever explícita, né? Acho que dá. Deixa eu ver como é que ela está aqui. Deixa eu visualizar ela de novo aqui. X está separado, né? Eu posso considerar implícita também, porque eu tenho x e y misturados aqui. Y² menos 3y². Então, vou fazer assim. Deixa eu voltar aqui para ele.
cancelar aqui. Vou colocar como implícita. Então eu vou colocar x igual y à quarta. Ele atende assim, ó. Se você colocar 1, 2, 3, 4 menos 3y quadrado. Então 3y. Pronto, ele deve desenhar assim. Olha aí. Tá vendo? Ó? Ele desenhou. Então, ele está indicando ali que você faça isso. E o legal desse programinha é que você pode exportar isso para o TeX, tá? Você faz o desenho, pode ampliar aí o jeito que você quiser e pode exportar isso para o TeX. Serve para você fazer seus gráficos normalmente e colocar nos seus trabalhos, tá bom? Então esse meu exemplo é só para dizer a você que busque, não só eu fiz isso, mas o autor do livro também está fazendo isso. Está dizendo a você que busque mexer com algum meio computacional e veja esses desenhos, coloque no seu meio computacional, aprenda a fazer esses desenhos com algum meio computacional. E para concluir a aula de hoje, será que vai dar tempo? Tenho 8 minutos. Vou tentar. Para concluir a aula de hoje, vamos falar aqui da cicloide. A cicloide é o seguinte, ó, é uma curva que você obtém, você pega um ciclo, né? Você pega uma reta embaixo assim, pega uma reta, e aí você pega um ciclo, você pega um ciclo e coloca ele em cima da reta para girar. Coloca ele exatamente em cima da reta para girar. Então, você vai observar qual é o movimento que um certo ponto, digamos um ponto que está aqui embaixo para começar. Digamos um ponto que está aqui embaixo para começar. Você olha para o movimento que esse ponto que você marcou aqui logo no início vai fazer enquanto a circunferência for girando, né? Então, enquanto ela vai girando, o que acontece com esse ponto? Bem, esse ponto ele vai se deslocando assim, ó. Sobe, aí toca de novo, bem, ele vai chegar até lá em cima, né? Então, ele sobe até chegar à altura total lá na parte de cima, aí vai, toca de novo, aí vai voltar a subir. É isso que vai acontecer, né? Enquanto esse ciclo vai girando, ele vai desenhando uma curva assim. E essa curva que ele vai desenhando é chamada de cicloide, a cicloide. Então, por exemplo, como é que dá para parametrizar essa curva? É isso que esse exemplo está mostrando para a gente aqui. Como é que parametriza isso? Bem, aí a primeira coisa que ele chama atenção para você é o seguinte. Ele pega o ponto P aqui, ó, e ele considera que está aqui na origem desse sistema cartesiano, né? Então, escolhemos como parâmetro o ângulo de rotação θ. Então, o ângulo de rotação θ é esse ângulo aqui desse desenho. Tá? θ é igual a 0 quando P está na origem. Então, quando P estiver aqui, essa circunferência vai estar exatamente aqui no meio, né? Essa circunferência vai estar assim, quando o P estiver na origem. Deixa eu ver se eu consigo colocar a circunferência para a gente entender o que ele diz. Quando o P estiver na origem, essa circunferência vai estar exatamente aqui, ó. Preciso que ela fique mais ou menos do tamanho da outra. A circunferência vai estar exatamente aqui assim, quando o P estiver na origem. Menor. Pronto. O momento em que o P vai estar na origem, essa circunferência vai estar exatamente assim, tá? Vai estar aqui. Então a circunferência girou um pouquinho, o P saiu daqui até aqui. Aí ele está dizendo o quê? Como o ciclo está em contato com a reta, vemos na figura 14 que a distância que ele girou a partir da origem é a distância O até T, ou seja, esse ponto P, ele saiu daqui, ele foi até aqui, enquanto ele vai fazendo esse movimento aqui, essa distância daqui se realiza, né? Ou seja,
esse arco que está aqui tem exatamente o mesmo comprimento que essa distância aqui. Essa distância OT, ela tem por comprimento exatamente o arco PT. O arco PT. E isso é verdade por quê? Bem, é uma questão de regra de 3, né? Se você tem que a circunferência toda ela tem comprimento 2πr, e isso em radianos, né, olhando para esse ângulo, é o ângulo 2π radiano, né, que é o que representa a circunferência toda. Então a pergunta natural é nesse ângulo θ aqui, qual vai ser a distância, né? Qual vai ser essa distância? Então a medida do θ, que na verdade é o contrário. Eu devo colocar o desenho assim, né? O θ aqui é em radianos, então é aqui. Quanto é que equivale o θ radianos? É essa a pergunta. Ora, o θ radianos corresponde ao arco AT, né? Não, o arco PT aqui, essa coisa aqui. Então vamos chamar aqui de arco PT. Arco PT, sem nenhuma alusão partidária. Então o que você tem aqui bem, esquece o radiano, né? Porque radiano é só a unidade. Então esquece o radiano. Tá? Esquece o radiano. E tenta ver o que seria o arco PT. O arco PT vezes 2π, e esse daqui assim, né? Produto dos meios e dos extremos. Então você vai ter θ que multiplica 2πr dividido por 2π. Então você cancela aqui o 2π com 2π, e você tem que o arco PT ele mede R vezes θ. R vezes θ. É assim que ele conclui isso aqui, essa primeira igualdade. Então dessa forma, o centro do círculo será, bem, essa distância aqui é a coordenada x do centro do círculo, então ela é justamente Rθ, né? Que é a medida do OT. E enquanto que o y será o raio, né? O y é o raio da circunferência. Então, olhando essa coordenada aqui do centro, ela é o raio. E olhando essa outra coordenada, ela é o Rθ. Ok. Então, dessa forma, o centro da circunferência é isso. Sejam x e y as coordenadas de P da figura 14. Vemos que, bem, aí agora ele usa o teorema de Pitágoras aqui nesse triângulo, né? Ele vai dizer que, na verdade, ele olha primeiro isso aqui, ó. Ele diz que essa distância x, essa primeira coordenada, ela vai ser a distância do O até o T menos a distância do P até o Q. Então ele está olhando para essa coordenada do x aqui, né? Essa coordenada x, ela é a distância do O até o T menos a distância do P até o Q, né? Você pegar essa distância toda e tira essa daqui, você tem essa pequenininha aqui. É a coordenada x. Enquanto que a coordenada y do ponto, P, ela vai ser a distância do T até o C, cadê o T? O T está aqui. Do T até o C, que é essa distância toda, menos a distância do Q até o C. Então vai te dar essa coordenada y pequenininha ali. Deixa eu diminuir minha borrachinha para botar um y mais bonitinho, que esse y está horrível. Então y vai ser a distância toda, que é o T até o C, menos a distância do Q até o C. Isso é verdade. Então o que ele conclui? Bem, a distância do O até o T é o Rθ, a distância do T até o C é o R, e aí ele usa agora o teorema de Pitágoras para mostrar que essa distância daqui, do Q até o C, a distância do Q até o C, ela é exatamente o cateto oposto, ou melhor, ela é o cateto adjacente do ângulo θ. Então, o cateto adjacente dividido por R, que é a hipotenusa,
vai ser exatamente o cosseno do ângulo θ. E aí ele tem que QC é R cosseno θ, fazendo o produto dos meios e dos extremos aqui. Agora, o PQ, é essa distância aqui, ele é o cateto oposto do ângulo θ. Então, ele tem que QC, ou melhor, PQ, dividido pelo raio, PQ, dividido pelo raio, é igual ao seno do θ. Por isso, ele substitui o PQ por R seno θ e substitui o QC por R cosseno θ. E aí ele chega ao que ele queria, né? Coloca o R em evidência, aí você tem que o X, colocando R aqui em evidência, é R θ menos seno θ, e o Y é R vezes 1, né? Porque ele colocou o R em evidência aqui, menos o cosseno de θ quando θ pertence a R. E aí, como perguntou a Rafaela, é o momento de parar a conta. Por que é o momento de parar a conta? Porque nesse momento em que você faz essa conta aqui, você já achou o X em função do θ e o Y em função do θ, porque o nosso parâmetro é o θ. O R é um número conhecido, então o X só depende do θ, o Y só depende do θ. Assim você encontrou uma parametrização para cicloide. E se você ler o restante, você vai ver que só são considerações agora. Um arco da cicloide surge de uma rotação do círculo e assim é descrito com o θ variando de 0 até 2π. Então, do 0 até 2π você tem só um arco, como eu fiz aqui o desenho. Daqui até aqui, enquanto você varia o θ de 0 até 2π. Tá certo? Dá só um arco. Os outros arcos terão que ser outras voltas. Então, cada arco desse é uma volta que você faz com o θ do 0 até 2π. Tá? Então, embora as equações 1 tenham sido deduzidas a partir da figura 14, que ilustra o caso em que o θ só vai do 0 até o π sobre 2, ou seja, ele só desenhou aqui meio arco, podemos ver que essas equações ainda são válidas para outros valores de θ. Aí no exercício 39 ele vai brincar um pouquinho mais. Assim que seja possível eliminar o parâmetro θ das equações 1, a equação cartesiana resultante em x e y é muito complicada e não tem conveniente para trabalhar quanto às equações paramétricas. Então, ficar isolando aqui o θ e tentando encontrar uma equação cartesiana é extremamente complicada. É muito mais útil usar a equação paramétrica quando você está estudando uma cicloide. Acho que eu só preparei isso, não foi? Deixa eu ver. Ah, não, tem mais um comentário aqui. Tem mais um comentário aqui, mas novamente esse comentário é para você brincar com o implot, tá? É x igual a cosseno de θ para brincar com o implot. É para você chegar aqui no implot. Deixe fechar isso. Salvar não. Aí vamos de novo para o implot. Ele está dizendo a você o seguinte, que dá para você fazer... Acho que essas são paramétricas, né? Dá para você fazer o seguinte. Vamos pegar a equação paramétrica dele aqui. A cosseno de θ. Então, a primeira eu vou botar A cosseno de θ. Aqui. É soma, né? É 2. Eu vou chamar de 2, tá? No meu desenho. 2 mais cosseno de t. 2 mais cosseno de t. Aí vamos olhar a outra. A outra é 2 mais cosseno de t, eu coloquei. Aí eu vou colocar y igual a 2 vezes a tangente mais o seno. 2 vezes a tangente mais o seno. Vamos ver que desenho aparece. Dois tangente, eu acho que ele vai usar tan, né? Tangente
de t mais o seno, eita, seno deve ser sin de t. Pronto, vamos ver se ele faz um desenho para a gente. Fez, ó. Ele fez esse desenho para a gente. Então, esse nosso outro exemplo aqui do nosso livro, ele está dizendo para você investigar isso daqui como uma família de parâmetros. Então, por exemplo, eu coloquei ali A igual a 2. Ó. Apareceu esse desenho aqui, não foi? Veja se não é o mesmo. Dele. Aqui. Tá vendo? Apareceu esse desenho. Aí, se a gente quiser mudar o parâmetro, se a gente quiser... Apareceu esse desenho, né? Confirmem aí para mim, vejam, né? Visualizem. Que é exatamente o mesmo, né? É o A igual a 2, esse aqui, ó. Aí vamos pegar, por exemplo, A igual a menos 2. Vamos ver se aparece isso. Aí você vai aqui no A igual a menos 2. Eu vou fechar isso. A igual a 2 já está verificado. Salvar não. Vamos abrir uma outra. Eita, era só eu ter usado a mesma, né? Mas tudo bem. Já que eu já fiz a bobagem, deixa para lá. Equação paramétrica. Vamos usar menos 2, né? Menos 2 mais... Era só ter editado a anterior. Mais o que mesmo? Seno, é? Cosseno, acho que cosseno. Menos 2 mais cosseno de t. E a outra é... Menos 2 mais cosseno de t. E a outra é menos 2 tangente de t. Vamos ver. A mais cosseno de t, menos 2 mais cosseno de t e menos 2 tangente de t mais seno. A primeira é cosseno, a segunda é seno. Então, aqui é mais seno de t. Vamos ver o que aparece. Aparece de fato o desenho que ele tinha sugerido, né? Cadê? A igual a menos 2. Aparece o mesmo desenho. Não sei por que eu diminuí isso aqui. Deixa eu mostrar. Aparece o mesmo desenho para A igual a menos 2. Então é isso, o último exemplo dele é para sugerir que a gente brinque um pouquinho com algum tipo de programinha de matemática para fazer desenhos. Bem, passamos do nosso horário quase 10 minutos. Tá bom, gente? Valeu? Opa, mais alguém me ligando? Não quero ligações agora. E aí, legal? Valeu por hoje? Posso encerrar a gravação? Boa tarde. Boa tarde. Então, eu vou encerrar a gravação.